Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Pensamento Criador. Eu me chamo Walter Silva e hoje, como eu falei no vídeo anterior, onde eu falava qual a relação entre as estratégias de marketing da Apple e a nossa capacidade de tomada de decisões, eu vou começar uma série de vídeos falando sobre os vieses cognitivos, onde vamos explorar como esses padrões de pensamentos interferem na nossa capacidade de tomada de decisões, principalmente na internet. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o viés de confirmação, um dos vieses mais poderosos e comuns que influenciam nossas decisões e nossas percepções na hora de fazer uma compra, na hora de escolher um serviço ou até mesmo na hora de decidir em quem a gente vai votar. Mas antes de iniciar o assunto, eu peço que você se inscreva no canal, deixe aqui um like, um comentário a respeito do que você quer ver aqui ainda no canal. O canal está começando, então eu peço que você possa contribuir aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, porque o meu objetivo aqui é trazer o melhor conteúdo para você sobre viéses cognitivos. Vou estar trazendo conteúdos a respeito de forças de caráter também. Então se inscreva no canal, ative o sininho para poder estar colaborando com esse projeto e eu espero poder estar ajudando você através desse vídeo e dos próximos que eu vou estar fazendo aqui a respeito dos vieses cognitivos. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. O primeiro ponto com relação ao viés de confirmação, eu acho que talvez você não tenha percebido, ou talvez já tenha percebido isso, é que a maioria das pessoas buscam, nós temos de forma geral uma tendência a buscar informações que confirmem aquilo que a gente acredita, que confirmem as nossas crenças. Muitas vezes, atualmente a gente vê mais essa diferença, né, com relação a diversos fatores políticos que acabam interferindo nas nossas decisões e que interferem muitas vezes nas nossas crenças. Por exemplo, algumas questões que dividem bastante a sociedade é um ponto da liberação das drogas, da permissão do aborto, e são pontos que realmente dividem a opinião das pessoas. Obviamente a gente vai buscar conteúdos mais relacionados ao nosso ponto de vista com relação a essas coisas, né? Isso tem muito a ver com o viés de confirmação. Por nossas crenças, nós muitas vezes ignoramos aquelas que contradizem ou aquilo que vai contra aquilo que a gente acredita. Isso é o viés de confirmação em ação. Isso que você vê na sociedade, esse tipo de comportamento de divisão, né, de decidir, olha, eu sou isso aqui, eu faço parte disso. Aquilo que você está vendo é o viés de confirmação em ação, nas palavras de alguém ou nas atitudes de alguma pessoa, muitas vezes, ou na decisão impensada que aquela pessoa tem. Muitas vezes ela critica alguém por fazer algo que ela julga errado e ela vai lá no Twitter e posta que faria isso com a família da pessoa, né? Ela ofende a família inteira da pessoa, ameaça muito. E nós vemos isso de diversas pessoas, independentemente se é alguém famoso, se é alguém que é rico, ele vai buscar transmitir as suas crenças e obviamente a gente vai buscar esse tipo de informação baseado nas nossas crenças. Isso é o viés de confirmação e ação com relação àquilo que a gente acredita. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre viés de confirmação. E então vamos entender melhor como ele funciona, né? Como identificá-lo e como minimizar o impacto que ele tem nas nossas decisões, porque obviamente se você tem uma crença muito forte em algo, isso pode acabar impactando na sua vida. Mas obviamente isso não vai interferir ao todo nas nossas decisões e nas nossas escolhas, mas pode acabar impactando de certa forma. O viés de confirmação é a tendência a buscar, interpretar e lembrar de informações de maneira que confirme nossas crenças pré-existentes. Não que a gente nasceu com essas crenças, mas crenças que nos formaram, né? Aquilo que veio dos nossos pais, que a gente se identificou melhor na adolescência ou quando a gente era criança, informação, né? O tipo de informação que chegou até nós e ajudou a nos moldar, que ajudou a moldar o nosso caráter e quem nós somos, né? Isso significa que muitas vezes nós ignoramos ou desconsideramos informações que contradizem o que já acreditamos. Como eu havia dito, um outro exemplo comum do dia a dia é quando estamos pesquisando um produto online. Se já acreditamos que uma marca é melhor, tendemos a procurar e valorizar reviews positivos sobre essa marca, ignorando os negativos. Assim como eu falei no outro vídeo a respeito do iPhone, a pessoa tem até uma paixão pelo iPhone, mesmo o iPhone não tendo uma qualidade realmente superior com relação a alguns pontos a outros smartphones do mesmo nível, né? O iPhone nem sempre vai ter esse nível superior de qualidade, mas a decisão da pessoa vai ser de ignorar esses fatores técnicos, porque existe ali uma interferência psicológica, né? Uma interferência através do viés de confirmação que está relacionado às crenças que aquela pessoa tem de que o iPhone é um produto melhor, de maior qualidade. E isso está relacionado à estratégia de marketing que a Apple tem, né? E se você quiser entender um pouco melhor como é que isso funciona, eu vou deixar no card linkado aqui como o iPhone interfere na nossa percepção de produto, né?
Outro exemplo é em debates políticos, como eu havia falado, né? Onde as pessoas buscam notícias, informações que apoiem seu ponto de vista e evitam fontes que possam apresentar argumentos contrários. Muitas vezes a pessoa nega a realidade pelo fato dela ter uma crença fortemente ligada àquela pessoa, aquele político ou àquela ideologia que aquele político representa. No contexto de consumo, o viés de confirmação pode levar à decisão de compra menos informadas. Às vezes a gente age por impulso, né? E a gente vê um produto ali e tem muitas pessoas falando bem dele, um influenciador falando bem daquele produto, e a gente vai e compra, porque a gente confia naquele influenciador, então, através do viés de confirmação, ou seja, as nossas crenças estão alinhadas com o que aquele influenciador fala, então a gente vai comprar, porque a gente confia nele, né? Isso pode acabar fazendo com que a gente faça uma escolha errada na hora de comprar, pelo fato da gente desconsiderar questões técnicas, opções. Muitas vezes a gente vê pessoas aí que são influenciadores que divulgaram alguns produtos ou alguns serviços que não eram de qualidade, e as pessoas se arrependem, e aquela pessoa que é influenciadora acaba tendo a sua reputação manchada pelo fato dela divulgar um produto que não era de qualidade, né? E as pessoas confiando naquele influenciador vão lá e compram aquele produto e acabam se prejudicando. Isso pode ser aproveitado por empresas, obviamente, o viés de confirmação é muito utilizado por empresas que direcionam anúncio, conteúdo baseado nas nossas crenças. Tem alguns exemplos de empresas que utilizam muito viés de confirmação, mas vão no ponto, muitas vezes, relacionados à confiança em empresas, ou até mesmo a questão do meio ambiente, que é uma outra ferramenta que acaba sendo utilizada com o viés de confirmação para poder atrair um público que tem essa maior preocupação com o meio ambiente, né, de manter o planeta saudável. Então, muitas vezes as empresas utilizam essa bandeira de sustentável para poder atrair um público específico através do viés de confirmação. E um exemplo disso aí, um exemplo dessa utilização, né, do respeito ao meio ambiente, eu acho que a Natura trabalha muito bem isso, né, do respeito ao meio ambiente, mais especificamente a linha Kayak, eles têm essa visão, essa filosofia, né, por assim dizer, mais voltada para o cuidado do meio ambiente. E outras empresas têm estratégias diferentes, né, ou alvos diferentes, mas utilizando também o viés de confirmação. Por exemplo, eu não sei se já apareceu para vocês algum anúncio da Manley, né? Aquela empresa que tem um software de gestão de trabalho, acho que é principalmente voltada para empresas de tecnologia, né, que trabalham com desenvolvimento de software, etc. Ela utiliza muito o viés de confirmação. Ela traz empresas como o PicPay, que é uma empresa de carteira digital, né, que tem credibilidade, as pessoas conhecem, então traz essa credibilidade, porque as pessoas pensam, se essa empresa, que é uma startup gigante, que tem esse nível, utiliza esse software, por que eu não usaria? E tem a Suno, que é uma gestora de investimentos, que também aparece lá, né, os representantes dessas empresas falando da qualidade do software, de como ele ajudou na produtividade. Isso é uma via de confirmação e ação novamente, que a gente vê uma empresa convidando representantes de empresas que têm credibilidade, que têm resultados, que as pessoas reconhecem e principalmente dentro do mercado corporativo admiram muitas vezes assim, essas empresas. E então assim, essa estratégia do viés de confirmação é muito bem utilizada por essa empresa e eu acredito que eles têm muito bons resultados aqui no Brasil. Então eles têm bons resultados justamente pelo viés de confirmação. E se eles estão utilizando essa ferramenta, nós vemos com recorrência esse tipo de anúncio, é porque está dando certo. E o viés de confirmação é um dos mais poderosos quando se trata disso, né? Agora, em se tratando de tomada de decisões com relação a negócios, para empreendedores e profissionais de negócios, o viés de confirmação pode resultar em decisões estratégicas falhas, onde dados contrários são ignorados. Às vezes a gente tem um gestor ali, alguém que trabalha na nossa equipe, que tem um bom ponto de vista, mas a gente tem uma crença diferente da dele com relação a resultados ou com relação à estratégia mesmo que seria aplicada ali para alcançar uma meta. E talvez a estratégia que ele apresenta seria melhor do que a nossa, porém, pelo fato da gente acreditar que a gente está à frente, tem uma capacidade melhor de resolução ali daquele problema, ou tem uma experiência maior, a gente acaba perdendo oportunidade que poderia ter sido analisado com mais cuidado, mas ali por algum tipo de crença ou por um pensamento contrário, a gente acaba ignorando uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento daquilo que a gente pretendia implementar. É crucial reconhecer esse viés
para tomar decisões mais equilibradas e informadas, chegar ali, reagendar a reunião se for necessário, quando alguém trouxer uma informação que está diferente daquilo que a gente tinha pensado ou planejado. A gente não pode deixar o nosso orgulho também interferir nas nossas decisões, né? As nossas crenças também podem acabar estando relacionadas com o nosso orgulho, né? O nosso orgulho também faz parte daquilo que a gente acredita. Se a gente acredita que a gente é melhor do que a outra pessoa, obviamente a gente não vai querer ouvir a opinião dela. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de crença também, porque ele não só é prejudicial nos negócios, mas na sua vida também, né? Porque você vai ser uma pessoa que as pessoas vão tentar evitar. Então, o máximo de cuidado com relação ao orgulho e, obviamente, com as decisões que a gente toma a partir das nossas crenças. Mas o viés de confirmação, obviamente, pode ser utilizado como uma ferramenta e a gente tem que também saber lidar com ele, né? Saber se defender e minimizar o impacto que ele gera na nossa vida, de forma geral, nos nossos negócios. E para reduzir o impacto do viés de confirmação, acho que na nossa vida pessoal, comece questionando suas próprias crenças e buscando ativamente informações que desafiem. Sair da zona de conforto, né? Quando sai da zona de conforto, não é simplesmente você passar a agir de forma diferente daquilo que você fazia, mas passar a ouvir também opiniões diferentes da opinião que você tem, né? Seja com relação a mercado e a diversas outras coisas na nossa vida pessoal também, né? Muitas vezes a gente tem crenças que acabam se tornando dogmas e que interferem na nossa decisão, né? Muitas pessoas acabam até agindo de forma ignorante ou de forma desnecessária com outras pessoas pelas suas crenças. E não faz o menor sentido você agir considerando as suas crenças acima das crenças de outras pessoas, né? Você precisa ouvir também, entender o ponto de vista do outro. Praticar empatia intelectual, como eu disse, saber ouvir, tentando entender os pontos de vista, entender as opiniões opostas antes de formar a sua opinião definitiva. Trabalho em equipe é isso, né? Não é um líder falar e todo mundo ouvir e colocar em prática. Você vai lá, tem o seu planejamento, você tem a sua estratégia, você dá um input para a equipe vai pensar, vai montar ali entre eles uma estratégia, saiba ouvir a equipe, não simplesmente saia dando ordens, né? Porque você não vai ter uma equipe, você vai ter um grupo de pessoas que ouve você. Então, obviamente, você precisa saber aplicar ali a melhor estratégia, mas você tem que também saber ouvir para poder seguir os melhores caminhos. Isso se tratando não somente de negócios, mas de relacionamentos pessoais também, né? No seu convívio familiar, você tem que saber ouvir a opinião das outras pessoas. As empresas, é útil criar um ambiente onde a diversidade de opiniões é valorizada e incentivada. Promove discussões abertas, críticas construtivas, feedback. Utilize dados e análises objetivas para tomar as decisões, evitando confiar apenas na intuição ou informações que confirmem crenças pré-existentes, seja a sua ou de alguém da equipe. O objetivo é ali alcançar um equilíbrio intelectual, né, baseado nos fatos, não baseados na sua crença ou de quem está tentando implementar, ou se você está tentando implementar, da outra pessoa, mas buscar a melhor estratégia para que aquilo possa ser implementado da melhor maneira. E isso é o que eu tinha para trazer aqui a respeito do viés de confirmação, entendendo o que é, como afeta nossas decisões e como podemos minimizar o seu impacto, lembrando sempre de buscar informações, manter a mente aberta para diferentes perspectivas, buscando sempre entender os fatos ao invés das falácias, né? Procurar não discutir o argumento do outro, aliás, não discutir contra o argumento do outro, mas discutir o objetivo final que ambos pretendem alcançar, e assim eu acho que vai dar certo e vai minimizar o impacto que viés de confirmação, né, aliado às crenças que nós temos, vai ter com relação às decisões importantes que nós precisamos tomar. E se você gostou desse conteúdo, eu peço novamente que você se inscreva no canal. O canal está começando. Tenho estudado muito a respeito dos viéses cognitivos para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês. Vou estar trazendo conteúdo também a respeito das forças de caráter, mindfulness. Eu estou trazendo diversos conteúdos aqui para que você possa tomar melhores decisões, ser uma pessoa mais presente ali, né, mais sensata com relação àquilo que você pretende entregar, seja um projeto, seja ser uma pessoa melhor no seu relacionamento, ser alguém que realmente vai aprender a lidar com os padrões de pensamento de uma forma equilibrada
e vai saber utilizá-los também nos seus negócios para que você possa alcançar melhores resultados. E esse é o objetivo que eu tenho aqui. O principal objetivo é que você tenha os melhores resultados, reconhecendo de que forma os padrões de pensamentos interferem nas suas decisões e de que forma você pode utilizá-los para poder alcançar melhor os seus clientes, baseado nas crenças que eles têm e nos padrões de pensamentos que você reconhece que são fundamentais para alcançar as pessoas, para que elas cheguem até o seu negócio. Deixa aqui o seu like se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou estar trazendo novos conteúdos aqui semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se você já percebeu o viés de confirmação nas suas decisões e como você lida com o viés de confirmação. E obrigado por assistir. Até a próxima.